Olá pessoal, bom dia, boa tarde, eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Nós vamos continuar falando sobre o período regencial, sobre as revoltas do período regencial. Eu falei para vocês da cabanagem e da farroupilha, eu peguei a primeira e a última revolta para que a gente entendesse todo esse contexto, como que a população estava, os anseios, o que motivava essas revoltas, para falarmos somente agora da sabinada e da balaiada. Sabinada que acontece na Bahia, balaiada que acontece no Maranhão, ambas na região Nordeste. Antes de mais nada, eu gostaria só de lembrar, reafirmar que nesse período o Brasil ele não vivia uma unidade, não existia esse sentimento de unidade nacional. Então, cada região, muito insatisfeita pelas condições a que era submetida, no caso da Bahia, no caso do Maranhão, enfim, dessas regiões que se sentiam marginalizadas, à margem do que o poder regencial podia oferecer, das decisões, de todo e qualquer desprovidos, de todo e qualquer favorecimento por conta do governo. Então, era muito comum esse levante, essas revoltas explodirem por todo o Brasil. E uma das grandes causas, sem dúvida nenhuma, era a ausência da presença do rei. Tanto que muitos movimentos eles tiveram essa iniciativa para se proclamar independente até Dom Pedro II adquirir a maioridade, que seria aos 18 anos, não é? E é por isso que é dado o golpe da maioridade e Dom Pedro II acaba subindo ao trono apenas aos 14 anos de idade, para evitar esses conflitos que explodiam por todo o Brasil. Então, essas quatro são as principais revoltas do período regencial: a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha, que dura em torno de 10 anos, nós já falamos sobre ela. É interessante que vocês tenham essa... Para vocês é muito fácil serem cobrados, por exemplo, sobre as revoltas do período regencial, porque aí vocês entendem que são essas revoltas e vocês vão se preocupar a respeito dessas revoltas, entender causas, consequências, os principais líderes e etc. Mas entendam que é preciso que a gente tenha em mente todo o processo de revoltas da história do Brasil, e são muitas revoltas. Então, existem as revoltas do período colonial, existem as revoltas do período joanino, existem as revoltas do primeiro reinado, existem as revoltas agora do período regencial. Então, é preciso que você tenha em mente todas essas revoltas, os motivos, o contexto histórico, para que você saiba ter essa noção do todo na hora das questões do Enem, na hora de questões de vestibular, enfim. Vamos começar falando sobre a sabinada, que vai de 1837 até 1838, as motivações, a principal causa que motivou essa revolta na Bahia. Mas antes, deixar claro para vocês algo que eu sempre falo. O que é mais importante, professora, no estudo dessas revoltas? O que é que, na verdade, com o que eu devo me preocupar? Então, sempre o contexto de uma forma geral, o contexto histórico, o contexto político, para que você entenda quando ela ocorreu. E aí você diz assim, eu preciso aprender que foi no ano de 1837, 1838. Não exatamente, você precisa entender esse contexto. Óbvio que se você souber a data específica, melhor ainda, mas você precisa entender esse contexto. Por exemplo, Sabinada, na Bahia, principal líder Francisco Sabino. Causas e consequências, o porquê do levante popular, quais as consequências essa revolta trouxe. Então, isso vocês precisam saber, tá certo? Contexto de uma forma geral, a contextualização do movimento, causas e consequências, porque aí você pode empregar isso para toda revolta que você estiver estudando. A sabinada foi uma revolta feita por militares, por integrantes da classe média e da classe rica na Bahia, mas teve como principal líder Francisco Sabino, que era médico e jornalista na região. Ele tinha um jornal e isso vai facilitar muito difundir esses ideais de revolução, na verdade de revolta. Nós estamos falando de uma revolta e não revolução, só para destacar essa diferença que é necessário.
o nome desse jornal era Novo Diário da Bahia. E ele usa muito do jornal para difundir essa revolta, para agregar mais pessoas que pudessem lutar por esses objetivos, que era adquirir a independência da Bahia, pelo menos até Dom Pedro II ascender ao trono do Brasil. Sabinada acontece na Bahia em 1837, explode essa revolta, mas qual a principal causa? Nós temos a economia do açúcar, porque ela vive um declínio. E isso não é algo isolado e sentido apenas na Bahia. Todo o Nordeste sentiu a crise do açúcar, que era decorrente da competição dos holandeses. Os holandeses começam a competir com o Brasil, que era, durante muitos anos, monopolizou o comércio do açúcar na Europa, e os holandeses, que inclusive levaram a mudinha da cana-de-açúcar também daqui do Brasil, e começaram a plantar, porque já tinham a experiência de trabalhar com os engenhos da cana-de-açúcar, quando os holandeses invadiram e dominaram o Nordeste brasileiro durante muito tempo, depois foram expulsos. E eles começam a disputar isso, a vender esse açúcar também com qualidade, então existe a queda no preço do açúcar. Então Bahia sente isso, como todo o Nordeste, e aliado a essa crise, tem outro fator muito importante, na verdade 2 fatores importantes, então atentem para isso. Em 1837, Araújo Lima assume como regente uno do Brasil. Ele vai substituir o padre Diogo Antônio Feijó. E isso foi o estopim para que na Bahia eles começassem esse levante popular, tendo como líder o Francisco Sabino. Por que, professor, isso foi o estopim? Porque, na verdade, o governo regencial foi um governo cheio de muitas insatisfações. Começa com a regência trina provisória, depois cria-se a regência trina permanente. A regência trina não dá certo, então vai para a regência una com o padre Feijó, aí é substituído por Araújo Lima. E tudo isso, na verdade, gerava uma grande insatisfação popular. Dentro desses anos todos, que vai de 1831 até 1840, quando são 9 anos de período regencial, aí nós temos uma emenda constitucional na Constituição criada por Dom Pedro I. Existem algumas transformações que não chegam até o Nordeste, isso não é sentido enquanto benefício. E existia uma repressão muito grande, porque durante o período regencial foi criado a Guarda Nacional. Também já falei sobre a Guarda Nacional. E o alistamento era obrigatório, isso também chega na Bahia, para que as pessoas fossem obrigadas a se alistar. E é justamente a partir desse decreto, que era muito autoritário, que na Bahia vai explodir essa revolta. O termo Sabinada, eu não falei antes, mas vou falar agora e vocês já devem ter percebido, faz referência direta ao principal líder Francisco Sabino. Daí é que surge o nome desta revolta. Qual o objetivo? O que eles queriam? Autonomia política. E eles chegaram a conquistar isso. Eles tomaram o poder, o governo da Bahia, durante um período provisório, até 1838, quando o Exército Nacional, a Guarda Nacional, vai acabar cercando Bahia e reprimindo violentamente essa revolta, mas eles chegam a proclamar a República Baiana. Eles queriam essa autonomia até a ascensão de Dom Pedro II. Lembrem que a Guarda Nacional ela foi criada exatamente com esse propósito. Ela foi criada para sufocar, para impedir qualquer revolta que chegasse a explodir em qualquer região do Brasil. Então existia o Exército Nacional, como eu já falei, e existia a Guarda Nacional, que tinha esse único objetivo, essa única função. E era acionado toda vez que isso acontecia. Por quê? Existia essa preocupação de manter a unidade do país, de não perder território. O Brasil, por exemplo, ele possuía a região que hoje é o Uruguai. Ficou na história do Brasil a Guerra da Cisplatina, que é justamente quando a região Uruguai consegue a sua independência, pertencia ao Brasil. Então, depois que isso acontece, o Brasil não quer mais perder domínios territoriais. E ele vai fazer de tudo para manter
a integração de todas as regiões em um mesmo governo. Então, a prova disso são essas várias revoltas que vão se estendendo ao longo do tempo, mas que é feito tudo para que se mantenha essa dominação política do todo. O governo regencial manda cercar a Bahia por terra e pelo mar em 1838, marcando o fim definitivo dessa revolta. Existe uma repressão que é violenta, cerca de 2.000 mortes durante esse embate corporal. Esses revoltosos vão reagir e, no final de tudo, além das mortes, existiram vários presos, entre eles o médico e jornalista Francisco Sabino, que não chega, aliás, ele chega a ser condenado à morte, mas ele vai receber a anistia, que é o perdão, digamos assim, pelo crime contra o governo, no ano seguinte. E ele continua sendo vigiado, continua preso, ele é mandado para a região de Goiás, e lá ele morre de malária provavelmente de malária, não temos um diagnóstico preciso, mas ele morre em 1846, então ele morre bem depois da revolta. E essa revolta, ela marca, o fim dessa revolta é um fim muito comum de todas as outras revoltas. Como vocês viram, só a revolta da Farroupilha que foi diferente, porque se tratava de uma região diferente, região sul, as motivações eram diferentes, era uma região muito rica, era uma região que podia contribuir muito, então ela foi tratada de forma diferente. Mas a balaiada, a sabinada, a cabanagem, elas tiveram o mesmo desenrolar, que é essa repressão violenta por conta do governo. E vamos terminar falando de balaiada, que vai de 1838 até 1841. Essa revolta ela termina já quando Dom Pedro II estava como imperador de fato, assumiu em 1840 pelo golpe da maioridade, e ela é sufocada já pelas mãos a mando do imperador Dom Pedro II. Ela recebe esse nome por conta do seu principal líder, que é o Antônio dos Anjos. Ele fabricava balaios, cestos de balaios, e por conta disso acaba denominando essa revolta, que tem uma grande participação popular. Uma das grandes marcas da revolta é justamente essa participação popular. Negros, escravos, ex-escravos, quilombolas, eles participam. Então a cabanagem e a balaiada tem essa característica em comum, não é? Existe essa participação popular muito grande. Uma fichazinha que resume também a revolta da balaiada, local, contexto, causas e os principais líderes, faltando as consequências, que é muito importante para toda a revolta, para o estudo de toda a revolta. As causas, a crise algodoeira. Então, do mesmo jeito que a crise do açúcar motivou a sabinada, aqui a crise do algodão vai motivar e inflamar os ânimos dos maranhenses para iniciarem essa revolta. Por quê? Porque eles produziam muito algodão. E nesse período nós estamos falando de um período em que o ouro já estava no seu fim, nós sabemos disso, já tinha sido explorado o suficiente, já não existia mais como adquirir lucro através do ouro. E aí nós temos o café que está surgindo como uma cultura que geraria muito lucro para a coroa, mas aliada ao café nós temos a produção da cana-de-açúcar, que já não era muito rentável por conta da concorrência com os holandeses, e tinha o algodão, tinham outros subprodutos que não tinham muita força comercial no exterior, mas eram vendidos no país. Mas justamente por não ter esse peso de produto que pudesse ser comercializado lá fora, isso acabava gerando uma espécie de desprezo, uma espécie de deixar de lado. Era o caso do Maranhão, era o caso da Bahia e de outras regiões do Nordeste. Então, nos Estados Unidos, eles produziam algodão e eles faziam a utilização desse algodão porque era um país que já estava vivenciando o processo de industrialização. Então, eles aproveitavam mais o algodão. E eles vendiam também o algodão para fora.
E o Brasil, que tinha essa produção ainda tímida do algodão, mais uma produção que movimentava o comércio e que podia se aproveitar mais desse produto, até porque os países que estavam vivenciando a industrialização, as fábricas de tecido, elas precisavam desse algodão. Mas aí os Estados Unidos acabam monopolizando isso. E o Brasil vai ficando de lado e o Maranhão vai sofrendo isso economicamente, e é isso que vai motivar essa revolta no estado. A revolta, a balaiada, vai se expandindo e vai adquirindo um caráter popular cada vez maior. Os principais líderes, eles eram personagens muito populares. Manuel dos Anjos fabricava balaios, Raimundo Gomes era um vaqueiro, Cosme Neto, o Negro Cosme, era um ex-escravo, e isso ia se expandindo, ia conquistando cada vez mais pessoas para lutar. Uma das grandes bandeiras era a escravidão, e muitos quilombolas, muitos ex-escravos e escravos se envolveram nessa revolta. Um dos principais conflitos é o momento em que o vaqueiro Raimundo Gomes invade a prisão junto com alguns colegas e retira o seu irmão da prisão, que tinha sido preso. Então isso vai acentuar cada vez mais a revolta. Raimundo Gomes, tem uma curiosidade sobre Raimundo Gomes. Ele é uma das pessoas, é um dos principais líderes, leva essa revolta durante muito tempo à frente dessa revolta, mas ele vai ficar do outro lado no final da revolta, porque o governo ele vai oferecer anistia, que é o perdão por esses crimes contra o governo. Ou seja, essas pessoas elas não seriam condenadas a nada no final da revolta, desde que, essa era a promessa do governo, desde que eles lutassem contra esses revoltosos. E o Raimundo Gomes, que é um dos líderes, acaba aceitando e lutando contra os seus próprios companheiros no final da revolta. Então, Manuel dos Anjos, ele morreu em combate. O ex-escravo, o Negro Cosme, ele acaba assumindo a revolta como a principal liderança depois da morte do Manuel dos Anjos e depois dessa virada de lado do Raimundo Gomes, e depois ele acaba fugindo, mas ele é capturado e é condenado à morte por enforcamento. Os revoltosos chegaram a dominar a Vila de Caxias, que era a segunda maior vila da região do Maranhão, e Dom Pedro II, já empossado como imperador de fato, mesmo com 14 anos, ele vai deixar essa responsabilidade de conter essa revolta, que já tinha tomado uma proporção muito grande, para nada mais, nada menos do que vocês vão conhecer na história como Duque de Caxias, que na época não tinha esse título, na época era apenas o comandante das armas, Luiz Alves de Lima e Silva. Então, depois desse ocorrido, ele recebe o título de Barão de Caxias e, posterior a isso, Duque de Caxias. Por que ele é tão importante, professora? Porque ele não participa só do fim da balaiada, ele participa também do fim da revolta da Farroupilha, a pedido do imperador Dom Pedro II, ele participa da Guerra do Paraguai. Então ele, na verdade, se torna alguém muito importante para o governo de Dom Pedro II, um comandante que é da sua confiança, e realmente ele tinha êxito em tudo que ele comandava. E ele vai reprimir de forma muito violenta a balaiada no Maranhão. Também uma curiosidade histórica do Duque de Caxias, ele era sobrinho do Silvério dos Reis, aquele homem que delatou os companheiros lá da Inconfidência Mineira, que vocês lembram quando nós estudamos Inconfidência Mineira. Quem delatou foi um homem chamado Silvério dos Reis. Então, Duque de Caxias é sobrinho desse homem. Silvério dos Reis fazia parte dos Inconfidentes e ele trai os seus companheiros, também querendo a anistia que o governo na época ofereceu. A anistia, o perdão por esse crime, o crime contra o governo, então, e também o perdão pelas dívidas. E ele, interessado no que lhe favorecia, acaba delatando os seus companheiros na Inconfidência, e isso vai levar às consequências mais drásticas, que é o enforcamento de Tiradentes e o seu esquartejamento. Vocês lembram disso? Duque de Caxias é sobrinho de Silvério dos Reis.
O fim da revolta foi um fim bastante violento. Duque de Caxias chega na região com o exército, existe uma luta e o saldo chega em torno de 11 mil mortes. Muitas pessoas foram condenadas à prisão, muitas pessoas foram exiladas. O principal líder que restava, que era o Negro Cosme Neto, ele é condenado à morte, é enforcado. E o que acontece no final da balaiada é, na verdade, a repetição do que acontece nas outras revoltas. Sempre o mesmo propósito do regime imperial, que é reprimir de forma violenta para que não houvesse a repetição em outras regiões do país. Ai, gente! Eu nem vou editar o vídeo, porque não dá para ficar editando. E aí, vamos terminar a aula desse jeito. Calma aí, espera. Antes eu quero dar um recadinho. Diz, rapidinho. Oi, gente, eu sou a Isabela, filha dessa fofucha aqui. Então, beijos e até a próxima aula. Até a próxima aula, muito bem. Beijo, pessoal, fiquem com Deus. Estudem, tá? Se aprofundem no conteúdo. Estudem muito e leiam bastante textos. Inclusive, eu li um hoje. Verdade. Tchau, pessoal. Boa aula.